eu anotei algumas coisas aqui, que primeiro, Sansão, ele decidiu andar sozinho. Segundo, que ele perdeu o desejo de ouvir o pai dele. Depois nós vamos entrar na história, vocês vão entender isso. Terceiro, ele nunca se arrependeu, a não ser lá no final, na vida dele, que ele se arrepende. Ele não era submisso a Deus. Ele não orava e ele não buscava Deus. E ele não se consagrava. E outra coisa, todas as guerras que ele enfrentou foi por causa própria. Nós vamos ver na história que as guerras que ele teve, as lutas que ele teve, as pessoas que ele matou, foi por causa dele mesmo, não foi por causa da terra, por causa dele. E outra coisa, quer um conselho de Deus? Cuidado com aquilo que você quer ver de perto. Isso é um conselho para você. Cuidado com aquilo que você quer ver de perto. Cuidado com o inimigo que sabe maquiar o pecado. Todo pecado é veneno, ainda que seja doce. Anota aí. Todo pecado é veneno, ainda que seja doce. Você vai entender por que eu estou falando isso. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. É a história de Sansão. O anjo do Senhor aparece para a mulher de Manoá. E ele começa a falar para ela, dizendo que no capítulo 13, versículo 3, ele diz assim: o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém disse: eis que tu conceberás, terás um filho agora, pois não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que havemos de fazer ao menino que há de nascer. E aí no versículo, aqui eu vou pular alguns versículos, o versículo 16, versículo 16 do capítulo 13 diz assim: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porém não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honraremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Olha que coisa tremenda. Quem é que fala: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, o seu nome será maravilhoso, né? Esse maravilhoso é Jesus. Esse anjo que parece para ele é o Senhor. E sucedeu que subiu no versículo 20, e sucedeu que subiu na chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, que vendo Manoá, sua mulher, cair em terra sobre o seu rosto. E aí Manoá conheceu que era o anjo do Senhor, e aí Deus dá um filho para eles. Sansão foi o primeiro nazireu da história, né? É o primeiro que a Bíblia fala sobre nazireu, é Sansão, né? E foi dado a ele que ele não bebesse vinho, ele não comesse nada que fosse de uva, nem nada que fosse, e não pudesse tocar em morto, nem comer nada imundo, nem tocar em morto, porque ele era nazireu de Deus, e o cabelo dele deveria crescer, que ele não deveria falar isso para ninguém, e que ele iria ser juiz, ele ia reinar, ele ia ser forte. E a força dele estava. É interessante que Sansão foi o homem mais forte que houve na Terra, mas ele era forte na força física, mas ele era fraco no seu interior. No interior dele, ele era um nada, era um banana, por assim dizer. Depois diz assim, o versículo 24, depois
teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dantes, Zorá e Esterol. E aí ele vai para Tímina, vivendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Já cresceu o olho para uma mulher estranha, que era filisteia, adoradora, que eles cultuavam outros deuses. Mas ele vai lá e fala para o pai, e o pai fala para ele, não há porventura mulher entre as filhas de teu irmão, nem entre o meu povo, para que tu vá tomar a mulher dos filisteus, daquele incircunciso. E disse Sansão ao seu pai, tomai-me essa, porque ela agrada aos meus olhos. E é interessante que Deus permitiu isso aí, porque Deus tinha um plano. E o pai, na verdade, ele já aprendeu a desobedecer, porque o pai, segundo a tradição, segundo o povo judeu, segundo o povo hebreu, eles tinham que casar com mulheres do povo. E ele não consulta o pai, ele vai e pede para o pai ainda, e o pai faz uma festa para ele, do casamento, né, que durou 7 dias. Aqui no versículo 5, desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Por que ele não contou para o pai nem para a mãe? Porque ele matou o leão e pegou o leão morto. Ele não podia tocar em nada morto. Ele pegou o do leão. E desceu e falou àquela mulher. Ele foi de novo lá onde ele tinha que ir, lá em Tímina, falar com a mulher que ele escolheu, e agradou os olhos de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele de novo, passou pelo mesmo lugar. Foi essa frase que eu usei. Quer um conselho de Deus? Cuidado com o que você quer ver de perto. Ele já matou o leão, está lá a carcaça daquele leão, daquele defunto morto, e ele desceu e falou, depois de alguns dias, voltou para tomar, no versículo 8. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, foi lá, o que ele tinha que ir lá ver o leão morto? É a mesma coisa, o cara larga do pecado, depois volta, sabe? O Adão está morto, mas o cara quer que ele ressuscita. Não. Aí ele vai lá, quando ele chega perto do leão, foi a frase que eu usei aqui, que pecado é veneno, ainda que seja doce. Ele encontra dentro da carcaça daquele leão, ele encontra um enxame de abelha com mel. E o que ele faz? Ele vai mexer no morto ainda. Ele tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. Foi-se a seu pai e sua mãe, ainda pegou aquilo que era do morto, porque ele não pode comer nada de coisa imunda, e ele vai lá no morto, que está morto, lá e pega essa coisa imunda que era proibida para ele. Ele já errou querendo casar com a filisteia. Ele errou tocando no morto, que era o leão. Depois ele volta para pegar de novo aquilo que está doce, né? O pecado na vida, naquele que está morto, ainda que seja doce, é pecado. E ele vai e pega aquele mel, dá para o pai e para a mãe dele, e não, porém, ela deu eles dele, comeram, porém não lhes deu saber que tomaram o mel do corpo do leão. E aí, descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os jovens. E aí essa festa durou 7 dias, e sucedeu como vis, tomaram 30 companheiros para estar com ele. Estava aquela festa, estava lá tudo, e aí Sansão, no meio daquela festa, todo feliz, vai saber se ele não estava enchendo a cara com os camaradas, tomando vinho, vai saber se não. Disse depois Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias de bodas me declarardes e descobrirdes, versículo 12, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de festa. E se mudas não puderes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de festa. Eles disseram, dá-me o teu enigma a adivinhar para que o ouçamos. Então ele disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Em 3 dias não puseram declarar. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, olha só o que os caras falaram para a mulher dele. Persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do seu pai. Chamaste-nos a vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? Ou então ele está dizendo o seguinte, aqueles camaradas lá, os filisteus, se você não declarar para você, nós vamos matar você e teu pai. Tua casa. Fala a verdade. Abismo chama abismo, um buraco chama outro, uma situação errada que ele começou, ele vai, ele dá um enigma, causa um problema, aí a mulher de Sansão, no versículo 16, fala para ele assim,
chorou diante dele. Aquilo que era bênção se torna uma tragédia dentro de uma família. Chorou diante dele e diz: tão somente me aborrece e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo, você deu aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e não me declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei, te declararei a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia ele declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou enigma aos filhos do seu povo. Ele falou para ela, ela foi e conta para eles. Disseram depois os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Ele lhe disse: se vós não lavrastes com a minha novilha, ou seja, se vocês não pegassem a minha mulher, nunca teriam descoberto o meu enigma. Vocês estão sabendo o que ela falou. Então o Espírito do Senhor, tão possantemente, aí fala o Espírito do Senhor, mas aí é a vontade do cara, é a vontade dele. Se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou dele. Olha só, uma desgraça chamando o outro. O que esse cara fez? Matou 30 homens, tirou as vestes dele e levou lá para dar, porque ele era uma aliança que eles fizeram. Se vocês declarar, eu dou a peça para vocês. Se vocês não declarar, vocês me dão 30 mudas de vestido. Como os caras contaram, ele foi lá e matou, de raiva, matou os camaradas e pegou as roupas. Fala a verdade. Fala a verdade. Por uma brincadeira, por uma situação, por uma mentira, por fazer coisa errada. Já tinha errado em matar, tocar naquele leão. Fez errado em comer do morto. Fez errado em casar com a mulher. E aí, olha só o que ele fez. Versículo 20. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Sabe o que o cara fez com a mulher dele? Sabe o que Sansão fez com a esposa? Que ele fez a festa, que ele fez tudo isso? Deu para o amigo dele. Não quero mais essa mulher. Porque ela foi lá e entregou ele. Fala a verdade. Luta por uma causa boa. Abiso chamando o cara que foi ungido no ventre da mãe dele, foi chamado para ser um homem de Deus, um nazireu, um cara que era para ser juiz, porque você não vê nenhuma vez aqui falar que ele intercedeu pelo povo, que ele lutou pelo povo, que ele foi. E ele era um juiz. E diz mais aqui. E a mulher de Sansão foi dada, no capítulo 15. Vamos continuar nessa desgraceira toda aqui. Vamos continuar. Vamos mexer nessa lama aqui. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher. Foi lá ver a mulher com um cabrito. Foi lá oferecer um cabritinho para ela. Entrarei na câmara, ou seja, vou deitar com a minha mulher, é minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar. O pai da ex-mulher dele, que ele deu para o outro, não deixou ele entrar. Com razão, ele entregou a mulher para o outro. Porque disse a seu pai: por certo, dizia eu que de todos aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, toma, pois, em seu lugar. Falou: leva a outra. Deixa, agora ela está com outro homem, leva a mais nova. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus quando lhes fizeram algum mal. E foi Sansão, olha o que ele fez. Tomou 300 raposas, eu fico imaginando o trabalho que esse camarada teve para ele encontrar 300 raposas. Como é que ele catou 300 raposas? Amarrou o rabo de uma na outra. Pôs uma tocha no meio das duas e tacou fogo. E soltou as 300 raposas e chegou, diz aqui, ele pôs um tição no meio de cada duas caudas. Chegou o fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas os olivais. Então disseram os filisteus, olha o que os filisteus falaram ainda. Quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Olha só que tragédia, fala a verdade. Por causa disso, foram lá os filisteus, porque ele queimou a roça de todo mundo, a plantação de todo mundo. Foram lá, mataram o pai dela e mataram a mulher dele. Fala a verdade. E aí no versículo 9 diz assim: então os filisteus subiram e acamparam contra Judá e estenderam-se por lei. E disseram os homens de Judá: por que subiste? Então disseram os homens de Judá para os filisteus:
por que subiste contra nós? E eles disseram, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então, olha o que fizeram. 3.000 homens de Judá para pegar Sansão. Quantos homens foram? 3.000 homens de Judá, da tribo de Judá. Foram lá onde estava até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Está dizendo, está vendo a desgraça que você fez? A maldade que você está fazendo para nós? Agora o povo, os filisteus, vêm nos atacar por tua causa. E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eles fizeram isso para mim, eu fiz para eles. Causa própria, luta própria. E disseram, descemos aqui, 3.000 pessoas foram lá para amarrar ele, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me vós mesmos que me não acometereis. E eles disseram, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que estão queimados e as suas amarraduras se fizeram de suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, estendeu a sua mão, tornou e feriu com ela 1.000 homens. Dá para você entender essa tragédia toda? Por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa da vontade carnal dele, por causa dele não obedecer o pai, por causa de não dar atenção, porque ele tinha um ministério, ele tinha um chamado. E aconteceu que ele, acabando de falar, lançou o secrechado de sua mão, chamou aquele lugar Ramat-Lei. Julgou, depois disso ele teve uma calmaria. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Aí ele ficou ali 20 anos, pianinho, julgando Israel. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso, só fala isso. Durante 20 anos. Né? Talvez o pessoal, esse é Sansão, o valente. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda toda a noite e lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a cidade estiveram sossegados, dizendo, até da luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. O cara arrancou a porta, arrancou as ombreiras da porta. Fui ver nos historiadores, os camaradas disseram que essa porta com as ombreiras, com os umbrais da porta, com tudo, porque era uma porta grande na cidade, desse lugar, segundo os historiadores, a porta pesava 700 quilos. Dá para saber, o cara que matou 1.000 camaradas com a queixada de boi, ele pôs aqui no ombrinho assim, igual a gente põe uma lata d'água e vamos lá. E saiu. E os caras falaram, de manhã a gente mata ele. Aí Sansão o que fez? Arrancou a porta dizendo, né? Se eu quiser, eu entro aí e mato todo mundo. E ele pegou essa porta, as ombreiras juntamente com as trancas, a tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-a para cima até o cume do monte que está lá no Monte Hebron. Levou lá para cima. Depois disso que aconteceu, que se afeiçoou uma mulher do vale de Soquete, cujo nome era Dalila. Aí vocês conhecem a história dessa tragédia toda, que ele entra na casa de Dalila e começa a deitar com ela, começa a se acariciar aquela mulher, e aí os caras chegaram e falaram para ela, fala para nós o quê? Nós vamos te dar 1.100 moedas de prata. Diz que aquilo nos dias de hoje era uma fortuna. Você vai ficar milionário, nós vamos encher você de dinheiro. A mulher cresceu o olho. Aí ela começou a dizer, fala para mim. Ele foi brincando com ela, e foi brincando, até uma hora que ela disse para ele assim, versículo 15, então ela diz, como dirás, tenho-te amor, não estando contigo o meu coração, não estando comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando ela todos os dias com a sua palavra e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Sabe, queridos? Não brinca, não.
Não brinca não. Não brinca não, porque o diabo, eu anotei aqui, ó, que o inimigo, cuidado com o inimigo que sabe maquiar o pecado. Ele vai gabelando o cara. O cara, não, ele vai brincando. Ele vai brincando. É igual um gatinho que fica brincando com um novelo de lã. Se você deitar pôr um novelo de lã no chão com um gatinho, ele fica batendo com a patinha, e vai batendo, ali a pouco ele se enrola naquele novelo de lã e não sabe se desenrolar. De tanto que ele vai brincando, 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 uma hora ele fica preso naquilo. É mais ou menos o que aconteceu com esse camarada aqui. E aí, E aí ele fala para ela assim no versículo 17: descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou nazireu. Eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso de mim a minha força. Seria como todos os mais homens. Seria igual a todo mundo. Se cortar meu cabelo, pronto. Ele entregou a força dele. Né? Nós só temos um amor que é o Senhor. Nós não podemos nos envolver com aquilo do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Né? A Bíblia diz que o amor do mundo é inimizade contra Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque o diabo faz tudo para nos impedir. Tem muita gente no meio do povo de Deus que não tem compromisso com Deus e vai perdendo, vai perdendo. Nós temos um chamado, nós temos uma visão, nós temos um compromisso com Deus. E aí diz assim, versículo 18: vendo, pois, Dalila que já se descobriu todo o seu coração, o cara abre o coração, ele expõe para ela algo que Deus estabeleceu no ventre da mãe dele, para que ele não contasse isso para ninguém. E ele entrou, enviou e chamou os príncipes filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sonho e disse: sairei dessa vez como dantes me livrarei. Porém ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Dá para imaginar isso? O cara perdeu totalmente a visão. Perdeu a glória, porque a glória de Deus diz aqui, ó, porém o Senhor se tinha se retirado dele. É aquele negócio, Deus vai dizer: não vai, não vai, não vai, não vai lá, não entra lá, não vai que você vai perder. Ele entrou e perdeu. E o cabelo da sua cabeça que foi cortado, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Pode imaginar ele girando uma mó, amarrado como um burro, o tempo todo girando ali, trabalhando, e com esse tempo foi ficando ali, o cabelo dele foi crescendo, né? E aí vem aquele ditado: se não é por amor, é pela dor. E aí ele foi chamado, fizeram uma festa lá ao sacrifício ao deus Dagon, e chamaram Sansão para poder alegrar eles, servir como palhaço lá, né, para brincar. Aí diz aqui, ó, estava a casa cheia de homens e mulheres, versículo 27. E também estava todos os príncipes dos filisteus, sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Colocaram esse cara ali para brincar, talvez servindo de palhaço, e ali então Sansão chamou o seu Senhor, clamou o seu Senhor e disse: Senhor Jeová. Ali ele clama. É a única hora aqui na história de Sansão que você vê ele falando com Deus. É a única hora. Ele diz aqui: peço-te que se lembre de mim. Esforço-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele estava pedindo que Deus vingasse ele somente pelos olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai,
E tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram em Zorá, Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Essa é a história desse camarada. Uma triste história. Uma história que a Bíblia coloca ele como um herói. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala de Sansão. As promessas de Deus e a unção de Deus, os dons de Deus são dados sem arrependimento. Deus tinha feito um propósito na vida dele. Ele jogou por terra aquilo que Deus fez para ele. Mas Deus, no final da vida, como ele fez com o ladrão na cruz, ele usou de misericórdia. Aquele ladrão na cruz, ele não sabe da história dele. Não sabe os caminhos que esse cara andou. Não sabe aquilo que ele cometeu. Talvez ele também tenha sido um escolhido de Deus. E na agonia da morte, na hora, no estertor da vida, ele clama a Deus. Senhor, tem misericórdia, lembra de mim. Foi mais ou menos isso que Sansão fez. É uma triste história. Uma história de um homem derrotado que serve para nós como exemplo. Que a primeira coisa a gente tem que levar Deus a sério. Eu coloquei aqui, ele decidiu andar sozinho. Ele perdeu o desejo de ouvir. Ele não quis ouvir o pai dele. Ele nunca se arrependeu. Tudo que ia acontecendo, ele ia fazendo. Ele mentiu para o pai, ele mentiu, ele fez aquele ninho, foi acontecendo, morreu a mulher, morreu o pai, morreu um monte de gente. Não era submissa a Deus, não tinha submissão, porque a Bíblia não mostra nenhuma vez a submissão dele ao Senhor. Ele não orava, ele não buscava a Deus, porque não tem nenhuma vez na Bíblia que ele faz isso. E ele não se consagrava. E as guerras que ele enfrentou, a luta que ele enfrentou, as glórias dele aqui que a gente vê, foi por causa própria. Ele lutou, ele matou 1000, ele matou outros, ele foi batendo, ele foi matando os caras, matou aqueles 30 caras, por causa da força dele, por uma causa própria de um erro. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele pôde, no final da vida de Sansão, conceder o desejo daquele moço, mas é uma triste história. Nunca se apartar do Deus vivo, nunca deixar de orar, nunca deixar. Nós temos que entender que, da mesma forma que Deus falou, que o filho que há de nascer, ele vai reinar. Da mesma forma, nós nascemos de novo. Nós nascemos não da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade de ninguém. Nós nascemos da vontade de Deus. A todos quantos receberem. É da vontade de Deus que nós sejamos filhos. Não abre mão da tua filiação. E Deus tem preparado para mim e para você um céu de glória. Para isso, obedeça. Não saia do caminho. E que um conselho para você. Cuidado com o que você quer ver de perto. Ele matou o leão, não tinha que voltar lá para ver o leão. Está morto. O pecado você deixou para trás do teu passado, não volta para ver lá, não vai perto daquilo não. E diz mais aqui, cuidado com o inimigo teu. Todo pecado é veneno, ainda que seja doce. Ele comeu do mel, mas ele pegou do pecado, comeu daquilo que não era para ele pegar, do imundo. E assim somos nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente convive no mundo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos.